Igreja, abra sua Bíblia em Atos capítulo 7, versículo 24. Quem achou, dá um glória aí. Quem está com a Bíblia no papel aí, levanta a mão. Os raízes estão sumindo, né? Os digitais estão chegando. Já chegaram, né? Também estou aqui no digital, mas faz parte. Mas como um papelzinho é bom, né? Hoje eu peguei minha Bíblia, uma old school que eu tenho lá em casa. Nossa, como ela fala. As Bíblias antigas falam, né? É louco isso, não sei que mistério que tem. Mas é bom. Ter uma Bíblia no papelzinho é bênção. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 7, 24 a 28. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Queridos, o autor do livro de Atos, ele está dando uma instrução, ele está falando em um lugar aqui, aonde nós sabemos hoje na nossa geração, que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Nós temos a certeza de que não é uma construção, um prédio, uma estrutura que mostra que Deus está ali ou não está. Isso não é algo que pauta o fato de Deus estar ou de Deus não estar. Só que muitas vezes nós acabamos agindo de acordo como se isso fosse a realidade. A gente tem escolhas na nossa vida, a gente caminha criando um conceito de que a igreja, ela é um prédio, ela é uma estrutura, aonde nós vamos e ao ir, nós somos visitados por Deus. Isso acontece, mas eu te falo que é muito mais do que isso. O local, ele é necessário, na verdade, ele é um acessório, é um dos acessórios, aonde através dele nós somos aperfeiçoados, treinados, aonde nós temos oportunidade de exercer o nosso ministério, de exercer o nosso chamado, e isso é muito bom, porque nós nos tornamos úteis, como já dizia o velho sábio, aquele que não serve, né? Alguém já disse isso um dia? E nesse lugar nós somos treinados, nós temos um ambiente organizado, confortável, toda a excelência presente, prestada no lugar, e essa excelência é diretamente proporcional àquilo que nós vamos receber nesse lugar. Sem a excelência, Deus não manifesta. Deus não se manifesta em coisas remendadas, em coisas feitas de qualquer jeito, em gambiarra, ou em coisas de qualquer maneira. Não, Deus é um Deus excelente. Ele é majestade, ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Só que nós precisamos ter uma compreensão um pouco além do que é sermos igreja, que no caso é o local da habitação de Deus. Quando nós vivemos com o entendimento de que a igreja, ela é algo onde eu vou e lá eu me encontro com Deus, então lá fora eu levo a vida como eu quiser, e aí eu vou lá e eu estando lá, eu tô benzinho, eu tô legalzinho, isso é um sinal
de uma vida que está buscando visitações de Deus. Mas Deus não quer que ninguém viva de visitações. Deus me chama e te chama para vivermos a habitação de Deus, e isso é muito diferente. Uma vida de visitação é uma coisa, uma vida de habitação é totalmente diferente. Quem faz a diferença na terra, quem vive o propósito do céu estabelecido na terra, são pessoas que são habitação e que deixaram de viver apenas de visitação. No Antigo Testamento, nós vemos Deus orientando Moisés a construir o tabernáculo, que era o lugar onde a presença de Deus se manifestava. No Santo dos Santos, um lugar que apenas tinha acesso uma vez por ano, para que ali, através do sacrifício, a presença viesse, a glória de Deus viesse e a visitação acontecesse. Um pouco mais tarde, Davi é escolhido para reinar, e ele tem em seu coração construir uma casa para Deus, construir um lugar para Deus. Porém, Davi, como um homem de guerra, ele não é incluso nesse processo de construção, e seu filho Salomão, ele herda e é incumbido dessa nobre missão em construir um templo, onde a glória de Deus, na inauguração desse lugar, a glória foi sobrenatural, algo que não havia acontecido ainda na face da terra. Passando-se alguns anos, esse lugar ele é destruído, ele é totalmente extinguido. Ali antes do cativeiro dos babilônicos, Nabucodonosor destrói o templo, acaba com o templo, e reconstruído depois por Esdras, 70 anos depois, o regresso da glória de Deus se manifesta ali, nesse outro templo, passado muitos anos depois. Nos dias de Jesus, entre destruições e reconstruções, nos dias de Jesus, em que Jesus esteve presente e vivo na terra, o templo estava erguido, estava construído, estava de pé, que era o templo chamado de Herodes na época. Jesus um dia olhou para esse templo, ele viu esse templo, e ele se referiu a esse templo, dizendo as seguintes palavras, está em Mateus capítulo 24, versículo 1, que diz: quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava profetizando a respeito dessa estrutura onde muitos, ainda na nossa geração, ainda no nosso dia a dia, voltamos para este lugar acreditando que as práticas, o que eu faço ou o que eu tenho é referente àquilo que eu vou receber de Deus. Estão vivendo de visitação assim como esses homens eram visitados. O templo, amados, eu acredito que ele era erguido e destruído como uma preparação para um dia tudo isso passar e nós temos a certeza que ele habita dentro de nós. Então, amados, a estrutura, eu volto a dizer, ela é necessária sim, porém, queridos, nós precisamos entender que nós somos a habitação de Deus. E que Deus está levantando e preparando uma geração que está cansada de viver de visitações, que está cansada de viver da modinha, que está cansado de viver dos seus probleminhas, que está cansado de procurar a igreja como um apoio para suas deformidades de caráter e emocionais, mas de buscar uma transformação no seu interior e diante dessas transformações serem visitados e habitados pela glória e o poder do céu dentro da sua vida. Deus está chamando uma geração, amados, que está cansada de viver pelas visitações e que quer ser a morada de Deus. 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Queridos, quando eu entendo essa palavra, eu começo a compreender que aonde eu estou, a glória de Deus pode se manifestar a qualquer momento. Aonde eu estou, a expectativa em algo que não foi feito pode ser feita ali naquele lugar.
Porque se eu não estou com essa convicção dentro de mim, eu chego num culto e eu fico esperando qual vai ser o próximo louvor, qual vai ser a próxima palavra, se a palavra está boa, se a palavra está ruim, se a igreja está legal, se não está legal, se o louvor está bom, se não está bom, se está bonitinho, se não está bonitinho. Afinal de contas, eu senti um arrepiozinho, então eu estou legalzinho. Vira a pessoa que está do seu lado e fala, para, né? Deus quer habitar dentro de nós, igreja. O Deus de toda a terra, que criou o céu, o mar e tudo que nele há, Ele quer habitar dentro da minha e dentro da tua vida. Quando isso se torna uma verdade, meus queridos, cadê a morte? Cadê o medo? Cadê a insegurança? Cadê a preocupação com amanhã? Cadê as ansiedades? Cadê os traumas? Cadê? Cadê? Porque eu começo a entender que Deus está se manifestando dentro de mim. Coloca o próximo versículo para mim, Ludmila, por favor. Pedro, é Pedro, né? 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. Para o quê? Pergunta para mim, para quê? Aí pergunta se você quiser saber. Se não quiser, a gente ora aqui, te abençoe e você vai na paz. Pergunta para mim, para quê? Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Eu não sei se eu vou decepcionar alguém agora nesse lugar, mas eu tenho que falar isso que o Espírito Santo falou para mim. Você não veio aqui para receber nada, cara. Você veio aqui para oferecer algo a Jesus. Você veio aqui para se reconectar com uma tomada que vai te dar um choque, um 220, que vai correr na tua veia, e você vai sair aqui sabendo quem você é em Deus. Então não importa como você chegou aqui, o que importa é que a habitação de Deus, ela precisa estar pronta para que venha um poder e uma glória do céu, que não tem a ver conosco, porque vem do alto, e essa verdade começa a invadir a nossa vida, e dentro do meu espírito, eu sou ativado e eu saio daqui, preparado para clamar para aqueles que estão aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus aí fora. Nós não viemos aqui para nada, igreja. Isso aqui não tem a ver conosco. Isso aqui não é um lugar para nós nos sentirmos melhorzinho. Isso aqui não é um lugar para nós. Isso aqui é um lugar para nós sermos aperfeiçoados dentro de um quartel-general que tem um general que comissiona homens e mulheres para viverem propósitos eternos estabelecidos na terra. A igreja, ele está mudando e Deus vai passar a régua. Ele vai tirar tudo aquilo que é terreno de dentro da igreja. Ele vai tirar o pecadinho de estimação. Ele vai expor a vergonha. A mentira vai aparecer. O pecado vai vir à tona. Sabe para quê? Para que a glória dele, ele não divide com ninguém. Então, se ele habita dentro de nós, meus queridos, vamos nos consertar porque é melhor. Porque na próxima estação, talvez a gente esteja arrumando culpados para os nossos probleminhas e pulando de galho em galho, de igreja em igreja, para ver aonde que vai falar melhor comigo, ao invés de eu enfrentar as dificuldades do meu caráter e me permitir que Deus venha do céu e me visite e me leve a viver um tempo glorioso e poderoso na presença dEle. Essa é a verdade de Deus, amados. Eu creio que Deus quer levar a sua igreja a viver um nível de entendimento bíblico, ideal do plano, que vem para a preparação daquilo que está por acontecer na terra. Que nós não venhamos a ser somente homens e mulheres que vivem de visitações, mas homens e mulheres que são a habitação de Deus aqui na terra. Deus está nos levando, amados, a construirmos um lugar, a preparar uma casa para uma estação onde a habitação de Deus vai nos levar a viver experiências poderosas e gloriosas, com uma glória que a gente ainda não viu, com algo que a gente ainda não sentiu, com algo que a gente ainda não esperou nem planejou. Deus quer liberar uma porção do céu sobre a tua e sobre a minha vida. Meus amados, é algo que não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Deus quer nos levar a esse lugar, igreja. Deus quer nos levar a esse lugar. E se nós mantermos a mentalidade de uma vida de visitação, sabe o que nós seremos? Não vai acontecer nada de mal, você não vai para o inferno. Não vai perder tua salvação por isso. Não vai ir. Mas simplesmente, amado, você pode se tornar um coadjuvante e não um participante
de uma história que Deus escreveu e determinou para a tua vida. Quando eu começo a me contentar com a visitação de Deus, ao invés de permitir e ser a habitação, eu começo a ser só um coadjuvante. Sabe aquela coisa? Pô, o testemunho do outro, é a vida do outro, é a experiência do outro. Ou pior, eu vou lá para ouvir o que aquele homem tem a me dizer, ou aquela instituição tem a me falar, ou aquela estrutura quer me acalmar, quer deixar minha vida mais calminha, mais bonitinho. Vocês entendem o que eu estou falando, igreja? Você está entendendo a complexidade que é ser a habitação de Deus? Não é fácil, mas é possível. É possível. Vai de acordo com as minhas escolhas diárias. Vai de acordo com aquilo que eu tenho como prioridade, com o perdão que eu quero liberar, com o quanto que eu quero me envolver realmente nesse plano. Tem a ver com o tanto que eu quero realmente me santificar. Tem a ver com o tanto que eu quero realmente ser um instrumento nessa história. Não tem a ver com aquilo que o outro quer, tem a ver contigo, com aquilo que você deseja ser. Tem a ver com aquilo que Deus quer que nós vivamos, amados. Se eu vivo apenas de visitação, eu me torno mais alvo de receber do que de dar, e isso é perigoso, porque a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Vou repetir. Eu sou visitação quando eu quero mais receber do que dar. Agora, quando eu sou habitação, amados, eu não comporto aquilo que eu tenho. Então eu tenho que dar, porque quando eu dou, Ele me enche mais. E quando eu mais faço, mais Ele me faz. Então eu estou transbordando, eu preciso derramar na vida de alguém. Eu preciso derramar em algum lugar. Eu preciso fazer alguma coisa para que Ele me visite com a glória dEle de novo. Oh! E aí é isso que a palavra de Deus diz, que nós somos transformados de glória em glória. Visitação, habitação e habitação. A glória nos visita, só que ela fica, ela não vai embora. Então aqui ou não? A glória vem e ela fica. E aí de mim precisa sair algo. Então Deus nos abençoa para mim abençoar. Deus derrama para mim derramar. Deus faz para mim testemunhar. Deus me dá um dom para mim ofertar. Estão aqui ou não? Mas a vida de visitação fala, não, peraí. Primeiro eu. Primeiro tem que ser eu. Primeiro minha casa. Será que eu falo isso? Não, pastor. Deus não divide a glória dele com ninguém. Primeiro a minha casa, depois Deus. Primeiro Deus. Porque Ele não divide com ninguém. Depois a minha casa. E sabe por que eu explico isso? Porque o que seria da minha casa sem Deus? O que seria da minha família sem Deus? O que seria do meu casamento sem Deus? O que seria dos meus filhos sem Deus? Agora, quando eu jogo para Ele essa honra, essa glória, Ele me visita, amados. E a visitação dEle, ela enche dentro de mim. E aí minha casa começa a ser tomada pela glória. Meu casamento é tomado pela glória. Meus filhos são tomados pela glória. E tudo ao meu redor começa a ser tomado pela glória. Deus está chamando um povo, amados, que tem sede pela glória. Tem sede pela glória. Tem sede pela glória. Se eu vivo de visitação, eu me fecho para ser visitado e isso me basta. Se eu sou habitação, amados, eu tenho certeza de que o que eu carrego é muito maior do que eu. Eu olho para a minha cidade e eu faço da minha vida um púlpito para a minha cidade se tornar uma igreja. Eu vou repetir. Quem vive de habitação, ele torna a sua vida um púlpito para a cidade se tornar uma igreja. Mas quem vive de visitação, explora a sua cidade ou explora o seu púlpito e não consegue viver nada, porque não influencia nada. Não tem o tal do bom testemunho, não tem o tal da boa caminhada. Vocês estão aqui ou não? Minha vida e tua vida é um púlpito, igreja. Se eu acordo com essa mentalidade todo dia, que eu sou um púlpito, tá certo que uns narigudos são mais do que o outro, né?
A quilha pode se tornar o nariz. Mas se eu sou um púlpito, amados, cara, todo lugar que eu vou é uma oportunidade de eu manifestar a glória de Deus. Toda pessoa que está na minha frente é uma oportunidade de eu derramar sobre a vida dela. Toda oportunidade que eu tenho na casa de Deus é um momento para eu... Você já abraçou alguém aqui hoje? Você já abraçou alguém? Levanta aí do seu lugar, dá um abraço em 2 ou 3 pessoas. Mostra o que você carrega na vida dela. Mas dá um abraço, não é aquele abracinho de Covid, dá um abraço de genuíno. Dá um abraço, dá um catão mesmo, fala, ei nego, recebe da glória, fala, vai dar glória, ó glória, vai, toma a glória, ó habitação aí, habitação. Fala para alguém aí, fala, você está especial hoje, hein? Você está brilhando, hein? Você está brilhando, e não é que você está suado, não. É a glória de Deus saindo da tua vida. É o poder de Deus saindo. Vai, toca no coração de alguém e faz assim, ó, vai, dá um Hollywood aí alguém. Vai, manifesta a presença e a glória. Isso. Pode sentar agora também, não precisa abraçar demais também, né? Senão, pô, já vira... Eu vi uns solteiros aí que estão, parecendo uma bolinha de fliperama no salão. Calma, filho, a tua vai chegar. Amados, vira pro lado agora e olha como melhorou. Olha como melhorou. Melhorou ou não? É isso que o mundo aí fora está precisando, cara. Portadores da glória de Deus. Pessoas dispostas a derramar na vida de alguém. Pessoas que são habitação do Espírito. Quem é habitação, amados? Tem a plena convicção que pode ajudar pessoas a serem melhores nas suas vidas. Melhor na sua vida profissional, melhor na sua vida espiritual, melhor na sua vida emocional. Pode ter certeza, você tem condição de ajudar alguém. Deus te trouxe até aqui hoje, talvez só para você ouvir isso. Você tem condição de ajudar alguém. Você tem condição de ser uma voz na vida de alguém. Você tem condição de fazer algo por alguém que você nem imagina. Sabe por quê? Você era um homenzinho torto, vivia num caminho torto, morava numa casa torta, mas um dia Jesus te encontrou, cara. E por mais que você esteja menos torto ainda do que você estava antes, você já está melhor. E só o fato de estar melhor, você já está carregando algo muito bom. Porque afinal de contas, quem está bom? É verdade ou não é? O profeta Amós, igreja, aquele que você lê direto na tua Bíblia lá, que você já leu diversas, assim, você põe citação no Facebook. No Facebook nem sei se tem Facebook, mas no Instagram, você coloca lá Amós. Todo mundo já leu aqui, eu sei, eu só vou falar só para reforçar aquilo que vocês já sabem. Ele teve uma revelação, amados, de um modelo em que Deus, nos últimos dias, nos dias que nós estamos vivendo hoje, Ele escolheria para se manifestar na terra, e eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Será que eu posso? Então abre a sua Bíblia em Amós, tá aí, tá, você vai achar, eu tenho fé, talvez demore até amanhã, mas você vai achar. Capítulo 9, versículo 11. Cara, ali na abreviação do Amós, a M, ele achava que era amém, né? Não é amém, é Amós. Achava que era ameixa. Profeta ameixa. Quem achou, dá um glória aí. Não pode mentir, hein? Se não achou, vai no telão, mais fácil. Diz assim, Amós 9:11. Naquele dia, tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi. Repete assim comigo, tabernáculo de Davi.
e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom, e todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor que faz todas as coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão o mosto, e os outeiros se derreterão. E trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o mosto, e farão pomares, e lhes comerão o fruto, e plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor dos exércitos. Oh! Uma palavra poderosa, igreja. Uma palavra que só de ler ela aqui eu já... Porque essa é uma promessa de restituição. Essa é uma promessa de restauração. É uma promessa, queridos, que mais do que isso, é uma promessa que restitui a autoridade de um povo que foi roubada, que restitui a provisão que foi roubada, que restitui a identidade que foi roubada, que restitui a paz, que traz prosperidade, que traz relevância, que traz a certeza de que Deus é um Deus que cumpre as suas promessas e que elas são reais. Quando Amós está falando do tabernáculo de Davi, Deus liga essa mensagem a uma outra, feita mais de 200 anos antes, quando Davi expressa a sua vontade em edificar um templo para Jerusalém, representando a habitação de Deus no meio do povo. E o Senhor negou o desejo de Davi, porque nas mãos dele havia sangue, havia guerra. Davi era homem de guerra, era homem de batalha. E ele permitiu que Salomão, o filho de Davi, construísse com detalhes esse templo. E ele aconteceu. E na sua resposta a Davi, Deus fez uma promessa a ele, quando negou que ele construiria esse templo. E essa promessa está em 2 Samuel, capítulo 7, não precisa abrir, versículo 11, diz assim: também o Senhor te fez saber que ele, o Senhor, te fará a casa, quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais. Então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o teu reino. Este edificará uma casa em meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino, e lhe serei por pai, e ele me será por filho. Essa casa de Davi, amados, é a casa que Amós está citando lá no capítulo 9, e que se refere ao reino milenar de Jesus, se refere à vinda do filho de Davi, que iria se restabelecer, que estabelecer a vida dele em nós, e queria vir depois de muito tempo, e falar que ele era o filho de Davi, e que o templo onde ele habitaria não seria feito por mais mãos humanas, mas agora na minha e na tua vida. Jesus veio debaixo dessa promessa, dizendo que ele habitaria em nós, e ele faria coisas através de nós. Davi, queridos, não era apenas um adorador, Davi era um rei. Portanto, essa profecia ela não fala apenas em adoração, como muitos dizem, e não estão de todo errado, mas estão meio certo, que pegam e falam, não, agora nós seremos como Davi, então nós teremos o tabernáculo de Davi, que é 24 horas de adoração sem parar. Está certo, mas está meio certo, porque o outro certo não está falando apenas de espiritualidade, porque Davi também era rei, queridos, ele não era somente adorador. Então, o que está sendo estabelecido aqui, amados, é a adoração, mas é uma autoridade de governo. É uma autoridade para reinar. É uma autoridade para exercer governo na terra. O tabernáculo de Davi, apresentado aqui, ele marcou uma mudança revolucionária daqueles sistemas que separavam Deus do povo através do templo, através da estrutura, através da instituição, para um lugar onde a morada do Deus vivo estaria presente.
E Davi foi tão sábio que ele estabeleceu isso sem violar o espírito da lei de Moisés, o princípio da lei de Moisés. Davi cultivou a intimidade com Deus. Davi, ele desejou isso. Mas por que ele desejou isso? Porque ele viu um povo que estava vivendo de visitação. Ele viu um povo que tinha experiências com Deus, tinha suas convicções com Deus, mas diante das dificuldades, diante do avanço dos inimigos, trocava a glória de Deus pelas coisas da terra. Trocava o pensamento de um Deus que habita para um pensamento de um Deus que visita. E a glória vinha, claro que ela veio no tabernáculo de Moisés, ela veio em muitas outras vezes, porém ela ia embora. E isso explica, amados, os altos e baixos. Isso explica as inconstâncias que muitas vezes eu e você passamos. E com isso, qual que é o problema? O problema é que somos impedidos de avançar. Porque quando eu vivo de visitação, eu estou dizendo que eu estou vivendo de empolgação, que eu estou vivendo de momentos, que eu estou vivendo de emoções e não de convicções daquilo que Deus está fazendo. E o povo estava impedido de avançar, acostumado com as visitas e não se preparando para aquilo que Deus está fazendo. E esse tabernáculo de Davi tem muito a nos ensinar aqui nessa noite, para que nós venhamos a tomar propriedade dessa convicção dentro de nós e deixemos de ser visitação e passemos a ser habitação. Posso continuar agora? Eu acho que agora eu começo a pregar. Posso ou vocês estão mais ou menos? Dentro do tabernáculo de Davi, igreja, havia um item chamado Arca da Aliança. A Arca da Aliança representa a presença de Deus. Representava no Antigo Testamento, era onde Deus se manifestava. E o que isso fala comigo? Essa arca, ela não estava nas mãos de Davi. Ela não estava no seu povo. Ela estava em outro lugar. Então a primeira coisa que eu preciso fazer na minha vida, quando eu quero construir esse tabernáculo, ser efetivo no meu chamado, viver a habitação, eu preciso urgentemente resgatar a presença. Sem a presença, amados, tudo fica frio, tudo fica monótono, tudo fica sem sentido. Sem a presença, nós nos contentamos com a visitação, porque na visitação tem barulho, na visitação tem emoção, na visitação tem muito eu e pouco Deus. Sem a presença, qualquer coisa me satisfaz. A presença de Deus, ela é tudo nas nossas vidas. Sem a presença de Deus, nós não somos nada, queridos. Sem a presença de Deus, nós não temos condições de sonhar, de projetar. Nós não temos condições de ter esperança em dias melhores. E somente nela, na arca, nós já vemos simbolismo de várias coisas. Era a tampa do propiciatório, onde vinha a glória de Deus, que ela era de ouro puro, e aquilo fala muito. Essa tampa, ela não tinha emendas, ela era uma coisa só, então já fala de unidade. Os querubins que estavam um diante dos outros, ficavam olhando no olho um do outro. Então, para a glória de Deus vir, eu tenho que ser sincero, eu tenho que estar olhando no olho, eu tenho que estar rendido na presença de Deus. Dentro da arca, tinha o cajado de Arão, que floresceu. Tinha as tábuas da lei, que fala de caráter, fala de questões morais. Tinha o cajado que mostrava que, olha, um milagre pode acontecer, então quando se levantarem contra a tua casa, contra o teu sacerdócio, lembra eles que eu sou contigo. Se você lembrar como que floresceu o cajado de Arão, aí você vai ver do que eu estou falando. Dentro da arca havia o pote com maná. O maná era a provisão do céu, que deixava o povo tranquilo, de que Deus estava cuidando no dia seguinte, de que Deus cuidava amanhã. Só que Deus botava o maná e o maná sumia. Amém ou não amém? E a tampa lá dentro lá da arca, lá que o maná ficou lá sem sumir, ó. Deus sustenta o teu amanhã, fora da tua previsão, fora do que Ele já fez ontem. Ele faz novo de novo, Ele muda o jeito, Ele muda a forma, e Ele continua sendo Deus na tua vida e te sustentando.
Ele muda o caminho, ele muda a fonte, ele muda de onde vem, de onde vai. Estão aqui ou não estão? Só aí na arca já dá um... Mas não vou falar dela. Primeira atitude que Davi teve. Ele teve que ir lá nos Jebuseus. Ele teve que invadir aquele lugar. Depois vocês veem como que ele invadiu. Foi pelos canos de Jerusalém. Tomou o coração do reino. Tomou o coração do reino, tomou a arca. A presença. Eu não posso pensar em governar nada. Eu não posso pensar em fazer nada. Eu não posso pensar em avançar em lugar nenhum, se a presença de Deus não estiver bem estabelecida dentro de mim. A prioridade da minha e da tua vida é estabelecer a presença. Ah, mas eu não sinto nada. Vai buscar como que sente, querido. Ah, mas eu tô frio. Vai buscar como que fica quente. Tá aqui ou não? Não começa pelo inverso. Começa pelo certo. Vai buscar. Está lendo a Bíblia? Está orando? Tem se prostrado toda manhã aos pés da cruz? Tem buscado a face de Deus toda manhã? Tem lido a palavra? Você não está frio então? Você está muito quente, você só está passando por um momentinho. Porque ainda que eu ande no vale da sombra da morte, o teu cajado me consola, a tua mão está comigo, debaixo das tuas asas eu encontro abrigo e segurança. Mesmo no deserto, onde a gente está passando lá no propósito da pastora, que a igreja inteira, nossa, eu estou empolgadão, porque tem gente que, nossa, está voando, né? Está aí, não está nem no propósito lá, mas glória a Deus, né? Cada um sabe do teu deserto. Eu sei que eu estou lá, eu estou vivendo visitações poderosas de Deus, e Deus está mostrando o que Ele tem para a minha vida lá nesse propósito. Não é um repeat, é uma nova oportunidade que Deus está dando a gente viver coisas que a gente não viveu ainda. E quem está vivendo. E Deus trabalha assim, amados. Ele vem, ele derrama um óleo, e quem pegar, pegou. Quem não pegar, não pega mais. E é assim que funciona. Eu só recebo aquilo que eu honro. Eu não recebo aquilo que eu trato com visitação. Quando eu honro, o óleo chega, a glória chega, a presença visita. Eu sou transformado, transformado, de glória em glória, experiências em experiências, porque o que nos mantém é a experiência, não é a igreja. O que te mantém vivo é você ter experiência com esse lugar da presença. Não é uma instituição, não é uma pessoa, não é um líder sobre a tua vida. O que te mantém, essas pessoas ajudam, a igreja ajuda, tudo ajuda, mas o que te mantém é a presença, filho. O que te mantém é a presença. O que te sustenta é a presença. A presença de Deus, cara. O toque do Espírito. Um renovo da parte de Deus. Amados. E Davi pega a arca. E ele traz a arca da casa de Abinadab para a casa de Obed-edom. Ele precisa trazer ela. E ele dá um comando. Falei, eu não vou lá, porque eu sou rei. Então eu não posso fazer isso, porque isso não é o papel do rei. Esse é o papel dos levitas. Olha Deus como fala na palavra. Esse não é o teu papel, esse é o papel dos levitas. Os levitas vão carregar a arca. Os levitas pegam a arca, os filhos de Levi. Começa a andar, os que estavam apressados, em direção a Jerusalém. A arca desequilibra. Uzá vai lá, põe a mão na arca, para ela não cair, morre fulminado. O que eu entendo disso? Quando eu estou construindo o tabernáculo de Davi, eu não posso tratar as coisas de Deus de qualquer maneira, igreja. Eu não posso tratar as coisas de Deus de qualquer maneira, senão os processos emperram na minha vida. E eu não consigo avançar. Davi ouve disso, ele fala, não pode ser. Como que isso aconteceu? Ele vai, rasga as vestes, se arrepende e volta e fala, ei, faz direitinho, cara. Não é para carregar em boi, cara. Você não é um animal de carga. Não carrega do teu jeito. Carrega do jeito de Deus. Não faça as coisas do seu jeito. Faça as coisas que Deus está falando para você fazer.
Não tenta reinventar a roda já foi inventada. Faz do jeito de Deus, o manual está pronto. É só seguir, é o que Davi falou para os caras. Falou, ei, por que vocês foram pôr no carro de boi? Vocês não sabem que a presença de Deus tem uma maneira de carregar? Nós estamos rumo a sermos habitação e não visitação. Desse jeito não vai dar, dessa maneira não vai dar. Pega os caras lá, pega os levitas, põe no negócio, dá 3 passos, não sei se era 3, agora não me lembro, mas dá a quantidade de passo, para, sacrifica, põe no ombro, caminha, para, sacrifica, põe no ombro, caminha. Repete assim comigo, para, sacrifica, põe no ombro, caminha. E por que você está insistindo em caminhar sem sacrificar, sem parar? Estão aqui ou não? Às vezes a gente só caminha, cara. A gente vai que nem uns doidos. Ah, eu preciso, eu tenho, eu vou, me falaram, eu vou. Não para. Deus tem um modo dele de carregar a presença. Não é do seu nem do meu. É do dele. Para. Na presença. Ouve. Leia o manual. Caminha. Sacrifica. Ah, mas vai demorar. Ah, mas está complicado. Fazer igual aquele. Ah, mas Deus tem um jeito dele, amados. E Ele sabe muito melhor do que nós, porque se nós formos ser a habitação dEle, Ele não vai habitar em qualquer lugar. Concorda comigo ou não? Se eu fosse Deus, eu não habitaria em qualquer lugar, cara. Ainda bem que eu não sou. Mas se eu fosse, cara, eu ia ter um critério para me habitar. Imagina todo escangalhado, cara, todo atribulado. Não para ouvir Deus, vai lá. E quer manifestar a glória? O reino. Se eu fosse Deus, não estou dizendo nada aqui, mas se eu fosse Deus, eu ia pensar, pelo menos. Talvez na minha misericórdia, que se renova cada manhã, eu ia até dar um rolezinho assim, mas aquela potência, não sei se eu ia, não. Não sei, pode ser que eu mudasse de ideia, mas eu não sou Deus. Queridos, Davi, depois de acatar o modelo de Deus, ele chega a Jerusalém. A arca é colocada lá. Mas ele entendeu que ela não tinha que ficar em qualquer lugar, jogada no chão de uma casa. Porque aonde estava a arca, ali havia prosperidade, ali havia bênção, ali havia provisão, ali havia vitória sobre os inimigos, ali havia tudo o que o homem precisava. Mas não dava para ela ficar jogada num canto de uma casa como um amuleto de sorte. E aí ele teve atitudes para isso, queridos. E ele começou então a construir o tabernáculo, a tenda de Davi. E a primeira coisa que Davi fez ao construir a tenda, ele preparou um lugar para Deus sem paredes. Repete assim comigo, sem paredes. O antigo modelo tinha véu, tinha tenda, tinha um monte de repartições até você chegar no lugar. Primeira coisa que Davi faz, eu preciso remover todos os véus que estão para que todo mundo veja o que está dentro. Eu preciso tirar tudo aquilo que está setorizando. Estão aqui ou não? Tudo aquilo que está segmentando. Deus veio para o mundo. Vou repetir. Deus veio para o mundo, mas quem vive de visitação faz o grupinho. Faz o clubinho da igreja. Fica legal, cara. Você tem uma palavra boa, você tem um louvor bom, você tem um ar, você tem uma estrutura top, e vai ser sempre top, e nós vamos sempre buscar o melhor. Mas, amados, se a gente não romper com as paredes, cara, e começar a viver lá fora o que a gente está sendo treinado aqui dentro, nós corremos o risco de perdermos a próxima geração. Porque a próxima geração não vai ter paciência de ficar aqui ouvindo um cara pregar 1 hora, 1h30. Eles não têm paciência de ficar 10 minutos. Estão aqui ou não?
Então, queridos, nós precisamos nos antenar o que está acontecendo. E precisamos ir buscar. Precisamos remover. E não tem como eu não falar em remoção de véu, se eu não falar de pecado. Porque o que separava um lugar do outro era justamente o nível de santidade que o que acessava lá estava. E para o véu ser removido, eu preciso buscar a santidade. E o pecado sempre vai colocar um véu novamente. Separação entre Deus e o homem. Separação entre aquilo que eu vivo e a presença de Deus. Então, quando nós não estamos mais sentindo aquilo que nós sentimos um dia, então quando o nosso coração não está mais queimando por aquilo que já queimou um dia, então quando a nossa vida não está mais tendo desejo por aquilo que um dia teve desejo, pode ser que alguma atitude veio, se estabeleceu e colocou novamente um véu, aonde eu não consigo mais enxergar o poder da glória que me transforma. Ah, pastor, mas é tão difícil. Eu sei que é difícil, amados, mas todos nós conseguimos, nós temos condições para isso. Jesus morreu na cruz por isso. Todos nós conseguimos. Não há desculpa para alguém que quer algo relacionado ao céu e à eternidade. Não cabe. Não tem como. Ah, mas eu não consigo, a minha mentira. A imoralidade, amados. Deus olha e fala, tudo bem, eu estou aqui. Eu ouço a tua voz, eu ouço o teu clamor, eu te visito. Mas eu posso te falar uma coisa? Como Deus agora falando. Eu não consigo habitar onde tem imundice, onde tem droga, onde tem promiscuidade, onde tem pornografia, onde tem imoralidade, onde tem a mentira. Tudo bem. Quer viver de visitação? Estou aqui. Sou o teu Deus. Mas quer fazer a diferença na tua geração, na geração vindoura? Vamos remover o véu. Vamos remover o véu. Ah, mas é só um pecadinho. Tá, um pecadinho. Podemos chamar modernamente de pecadinho. Podemos chamar modernamente de, não é bem assim, são os tempos, mudou, não sei o quê. A Bíblia trata de uma maneira. O diabo veio roubar, matar e destruir. O pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. É o que a Bíblia fala. Não sou eu para você não ficar bravo comigo. Ah, mas é só um pecadinho, é só uma praticazinha, é só um negocinho. O salário do pecado é a morte. A Bíblia não fala de distinção entre pecadinho e pecadão. Todos somos pecadores, mas o nosso joelho dobrado nos coloca dignos de receber a visitação da glória e do poder de Deus. E quanto mais eu contemplo, mais com Ele eu me pareço. Quanto mais eu quero, mais com Ele eu me torno. E assim eu vou caminhando de glória em glória. De glória em glória. Segundo ponto da construção desse tabernáculo. Eu preciso perguntar, qual é a finalidade da habitação? 800 anos depois de Amós, no livro de Atos, quando os cristãos judeus discutiam entre salvação e não salvação, de pessoas, dos gentios, dos judeus, e estava lá aquele debate, Tiago levanta a voz em meio à galera e fala, ei, deixa eu contar uma coisa para vocês que eu li um dia, lá que o profeta Amós escreveu lá atrás. E eu vou falar de uma tradução um pouquinho diferente para você entender o sentido. Atos, capítulo 15, versículo 16. Tiago diz, cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocados o meu nome, diz o Senhor que fez essas coisas conhecidas desde os séculos. O que Tiago estava querendo dizer, igreja? Ei, galera, lembra o que o profeta Amós falou? Não tem a ver conosco, a habitação de Deus tem a ver com os gentios também. E aí hoje a gente fala assim, poxa, mas peraí, pastor, gentio, judeu, isso aí não é coisa do passado? Mas às vezes a gente se torna judeuzinho dentro da igreja, entendeu? Eu faço parte da igreja, eu congrego, eu sou dizimista, eu tenho minha função ministerial e tal, e eu estou aqui. E o mundo lá fora aqui. Aí tem que vir um Tiago na tua frente, falar, ei, posso te falar uma coisa? O profeta falou que o tabernáculo de Davi,
Ele ia restaurar essa visitação e essa habitação não somente nas nossas vidas, mas naqueles que estão lá fora perdidos, naqueles que estão nas academias lá perdidos, que não sabem aonde correr, que vivem correndo para todo lado, nos que estão no mercado de trabalho, nos que estão na faculdade, aonde eles estão, aonde está essa geração, aonde estão esses filhos perdidos, aonde estão esses esquecidos pela sociedade, aonde estão aqueles que muitos, às vezes estamos apenas olhando para nós e esquecendo de lá de fora, gentios. A palavra gentios, do original do grego, é étios, tipo aquele carro, que significa, que daí dessa palavra, depois divergiu e foi ramificando e se tornou etnias. Ou seja, o que Tiago está falando aqui é, ei, se liga, não tem cor, não tem raça, não tem credo, não tem nação, não tem ninguém, toda língua vai confessar e todo joelho vai se dobrar, amém, mas com quem eu posso contar? É isso que ele está falando. Com quem eu posso contar? Quem são aqueles que vão romper com as barreiras? Que vão romper com as paredes? Quem são aqueles que já estão rompendo no seu trabalho? Quem são aqueles que já estão rompendo no seu esporte? Quem são aqueles que já estão rompendo na sua família? Quem são aqueles que estão pagando um preço de oração todo dia para que algo aconteça? Quem são aqueles que estão realmente diante da presença de Deus? Falando, Deus, eu não quero viver de visitação, eu quero ser a tua habitação. Quem são aquela geração? Onde está aquela geração que está se santificando? Onde está aquela geração que está olhando para fora? Onde está aquela geração que sai e vai para o carro e fica clamando, clamando, clamando até que algo aconteça? Igreja, nós precisamos olhar para fora. A profecia de Amós falava a respeito de Emon. Cara, um povo que perseguiu demais o povo judeu. Prejudicou demais. Estava falando sobre esse. Depois vinha a prosperidade, a uva, o trabalho. Estão aqui ou não? A vaidade, queridos, tem nos cercado de muitas formas. Por isso nós somos confrontados no nosso caráter constantemente. E nós precisamos romper com o egocentrismo, que nada mais é do que um conjunto de atitudes e comportamentos indicando que um sujeito se refere essencialmente a si mesmo. Já imaginou se Deus estivesse colocando dinheiro na tua mão hoje, para que esse dinheiro, esse recurso, ele seja poupado, aplicado e investido para que o teu neto faça uma missão e através da vida do teu neto uma nação seja alcançada? Sobre isso que eu estou falando. Já parou para pensar que talvez o projeto que Deus te deu não é para você ficar bonitinho, não, ou menos piorzinho, ou menos tortinho, como nós cantamos aqui, mas sim que uma geração venha a ser tocada por algo que nós estamos recebendo de Deus e achando que é nosso. Eu vou trazer agora, acho que dia 11, se Deus quiser vai vir um rapaz me pregar aqui nessa igreja, que eu conheci ele lá no Rio. Vou trazer o testemunho dele aqui, ele vai falar aqui, mas não vou me antecipar aqui, mas se eu fosse você eu não perdia de jeito nenhum. Você vê o que Deus faz quando Ele dá um projeto para a vida de uma pessoa. Só para você ter uma ideia, ele estava num lixão, que é uma cidade no Rio de Janeiro chamada Lixão. É um lixão, é um lugar onde jogam todo o lixo da cidade lá. E lá nascem crianças e vivem crianças lá naquele lugar. E ele, depois de algumas missões pelo mundo, Deus mandou ele voltar para o Brasil, ele voltou, tentou se conectar onde ele estava antes, não conseguiu, e ele foi com um grupo para esse lixão. E quando chegou nesse lixão, ele olhou e tinha uma árvore nesse lixão. Uma árvore. Deus falou com a esposa dele e falou: compra essa árvore. Como que eu vou comprar uma árvore? Aí ele foi orar, foi buscar, e ele descobriu que aquela árvore estava dentro de um lote de 3.000 metros. E ele foi buscar para saber quanto que custava aquele lote, e custava 18 mil reais. Ele levantou esse dinheiro de um dia para o outro. Ele comprou aquela árvore. E hoje, debaixo daquela árvore, funciona uma escola profissionalizante, que tem mais de 150 crianças,
nascidas dentro desse lixão. É sobre isso que eu estou falando, igreja. É sobre isso que eu estou falando. Habitação da glória de Deus. Habitação da glória de Deus. Habitação, e nós temos condições para muito disso. Que projeto que Deus te deu e que você não colocou em execução ainda? O que Deus falou para você fazer e o teu tempo está demais? O que Deus falou para você fazer e a gente está se atolando nas nossas coisas? Sendo levados novamente a viver em visitação e se contentando com a visitação e deixando de ser habitação. Deixando de ser relevante. Que palavra profética pousou no nosso espírito e morreu? É isso que Deus quer reativar aqui nessa noite. É isso que Deus quer falar conosco aqui nesse lugar. Será que você já pensou, parou para pensar que a prova que você está passando, ela pode se tornar um testemunho para uma vida ser salva através desse testemunho? Muda a minha concepção de prova, ela muda na hora. Ela vira na hora a chave. O problema, ele vira na hora. Se eu pensar que aquilo que eu estou passando é para que alguém receba aquilo que eu estou vivendo hoje em poder. Meu irmão, muda tudo. Muda tudo. E é isso que Deus quer de nós aqui nesse lugar, amados. É isso que Deus quer de nós aqui. Repete assim comigo. Preparou lugar para a presença. Entendeu a finalidade da habitação. E o último ponto da construção desse tabernáculo. Adoração contínua. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 1 e 4, eu já estou encerrando. Não sei. Trouxeram, pois, a arca de Deus e puseram no meio da tenda de Davi que tinha armado. Desse jeito que eu falei. Aberta, com excelência, com comprometimento, seguindo o manual, em santidade. Ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante a Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios, abençoou o povo em nome do Senhor e repartiu a todos em Israel, tanto homens como mulheres, cada um pão, um bom pedaço de carne, um frasco de vinho. E pôs alguns dos levitas por ministros perante a arca do Senhor, isso para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Qual que é o último ponto dessa construção desse tabernáculo? Adoração contínua, igreja. Eu sonho em ser pastor de uma igreja que adore a Deus 24 horas. Eu sonho em ter uma sala que adore a Deus 24 horas. 24 horas. Mas mais do que isso, eu sonho em ver o que essas 24 horas ininterruptas de adoração vão provocar ao meu redor. Vão provocar na vida daqueles que estão ao redor desse lugar. Mas, enquanto isso não acontece, eu posso ser esse lugar. Você pode ser esse lugar. Você pode ser uma adoração 24 horas onde você estiver. Adoração é uma arma de ataque, igreja. Adoração é uma arma que rompe com as estruturas espirituais. Vocês lembram de Paulo e de Silas na prisão? Estavam totalmente limitados, cara. Estavam totalmente travados. O mundo tinha colocado os limites para eles. Falaram, daqui você não passa. Vocês estão presos, vocês vão morrer. A sentença é essa. É essa, mundo? É? É isso que estão dizendo? É isso que vai ser? Chicoteados, machucados, açoitados, cheios de ferida. Para te adorar eu vivo só para ti. Tem hora que você não sabe o que fazer, amados. É hora de você levantar e começar a adorar. Como lugar da habitação de Deus. Da habitação de Deus. Para te adorar eu vivo. Para te adorar eu vivo só para te adorar.
te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Quando uma igreja começa a entender o pra que ela vive, amados, é todo o tempo. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Oh, as cadeias rompem. Os grilhões são quebrados. Tem gente que não adora e não sabe porque está vivendo problema na sua vida. Tem gente que não abre a boca porque acha que é um pocoyó. Ei, se levanta e começa a guerrear com a autoridade que Deus te deu de adorador. Deus quer colocar um novo cântico na tua vida, um novo cântico na tua história. A religião, ela quer te travar, ela quer te deixar crítico, ela quer te fazer contextualizar. A glória vem, ela rasga com a religião, ela quebra o tabernáculo, ela dá uma pica no sacerdote, ela bota tudo pra fora, ela rompe com os muros e ela fala: a glória de Deus está se manifestando. Ei! Pra que, Silas? Pra que, Paulo? Pra você ficar liberto? Não. Naquela mesma noite, o carcereiro, aquele que prendeu, aquele que se prostrou aos pés de Cristo, e a salvação veio para a vida daquele homem. Mas o carcereiro não tem a ver com você. Cadê tua família? A família do carcereiro foi salva, igreja. E a gente achando que tem a ver conosco. Eu sou templo, eu sou habitação. Uma vida contínua de adoração. Procurou ninguém para visitar, queridos. Deus nunca procurou uma casa para visitar. Deus sempre procurou homens e mulheres para Ele habitar. Para Ele habitar. Deus quer fazer morada, igreja. E sabe onde é? Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, na abundância e na escassez. Sabe o que é isso? É um casamento, cara. Você é a noiva e ele é o noivo. Não é um caso amoroso que eu visito, tenho minha relação e depois eu vou. É um compromisso. É um compromisso. Tem a história de um homem. Ele era um homem obeso. Obeso fisicamente. E ele chegava numa casa, queridos, e a galera ficava sempre conversando, e na hora de sentarem na mesa para comer, ele ia embora. Ei. E ele foi 1, 2, 3 vezes. E aí um dia, o anfitrião dessa casa foi atrás dele e falou: cara, por que você não fica, cara? Por que você não vem? Por que você não está conosco na hora do alimento? Esse homem virou e falou: posso falar uma coisa? Eu até tenho fome, cara. Eu até tenho vontade de estar nessa comunhão. Mas quando eu olho para o lado, as cadeiras não suportam o meu peso. E eu preciso ir embora. Todos eles sabiam que ele tinha uma necessidade e ninguém se preocupou com o
lugar adequado para ele habitar. Todos eles se preocupavam com a mesa e não com aquele que estava indo embora. E aí, nessa ilustração a gente tem que parar e pensar que às vezes o Espírito Santo vem de uma maneira e ele quer estar, ele quer fazer, mas não consegue ver um lugar. E ele tem que ir embora. E assim são as nossas vidas muitas vezes. Uma vida sem santidade, uma vida com máscaras, uma vida que não preza pelos princípios da palavra de Deus, é uma vida que o Espírito Santo pode vir, mas no momento principal ele vai dar um rolê. Glória de Deus, do original kabod, fala sobre peso, algo pesado, algo que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Quando a glória de Deus vem sobre nós, amados, não dá para ficar de pé. Deus espera encontrar um lugar para derramar o peso da glória dele. Deus procura homens e mulheres, não para derramar as gotas, mas o peso da glória dele. Ele quer derramar muitas vezes, ele quer nos visitar muitas vezes, ele quer estar muitas vezes, mas ele quer mais do que isso, ele quer morar. Deus não liga para o exterior, ele se importa com a estrutura apta a suportar aquilo que ele quer derramar. Não adianta vivermos uma aparência, a glória não virá se nós vivermos somente uma estrutura. Nós precisamos ter um lugar para ele vir e habitar e fazer a morada. Precisamos ter sede, amados, por uma experiência com a presença de Deus, igreja. Quando a presença de Deus vem, tudo muda. Tudo muda. Que a presença de Deus venha nesta casa, nessa noite, de uma forma gloriosa. Que a presença de Deus venha sobre as nossas vidas de uma forma espetacular, como nós não vimos. É disso que nós precisamos, amados, de um toque. É um toque de Deus, um toque do fogo. Nós precisamos preparar o ambiente e o fogo vem. Termos zelo, não pela estrutura, mas pelo nosso sacerdócio apresentado diante de Deus, porque basta uma palavra e tudo muda. Basta um toque e tudo muda. Ah, eu quero isso na minha vida, igreja, e eu desejo que você queira isso mais do que tudo na tua vida. Eu estava lá em Cabo Frio, igreja. Olha a loucura, olha a pira. E às vezes eu brinco com a galera, eu falo, não, ainda bem que aqui não acontece isso, né? Só lá na Rússia, na Ucrânia, né? Eu não falo isso às vezes aqui brincando. E no meio da pregação eu falei isso lá, cara. Vira a pessoa que está do seu lado e fala, basta um toque. Final do culto. Um menino de 12 anos, surfista profissional, que está com vaga na Olimpíada, veio até o altar. A mãe dele chorando, uma galega desse tamanho assim, ó. Pastor, não entendi muita coisa, mas você falou da minha nação. Ucraniana. O menino é ucraniano. Ele é meio brasileiro, meio ucraniano. Pai brasileiro, a mãe ucraniana. Ele corre a Olimpíada. Cara, botou adesivo do Bola de Neve na prancha. A família falou, não, vamos batizar, vamos. Pastor, você falou da minha nação. Chorando, não entendi nada. Prepara a glória e deixa Deus fazer o improvável na tua vida, igreja. Prepara o ambiente e deixa Deus fazer o que você não sabe fazer, o que você não pode fazer, o que você nem deveria fazer. Fica quieto, só prepara o ambiente. Deixa a glória fazer. Deixa a habitação vir, é isso que Deus quer de nós, amados. Deus não quer grandes performances, Deus não quer grandes estruturas. Se fosse isso, Ele ia dar curso profissionalizante, Ele ia dar um monte de coisa para a gente fazer. Ele não quer grandes coisas, Ele quer o teu coração. Ele quer a tua disposição para habitar a glória dEle, só isso Ele quer, mais nada. Ontem a gente estava na praia, com família, nós 4 fomos para a praia. E nós estamos nós 4 lá, e eu estou lá, e nessa vai, nessa vem com as crianças. Uma moça vem, ela largou a mochila dela, que ela estava vendendo chup-chup, né, amor? E ela falou, ai, que dor nas costas. Na hora eu estava assim.
Aí as crianças compraram chup-chup. Se você já pensou besteira, eu e a pastora não comemos porque nós estamos em jejum de doce. Junto com vocês. Aí ela pegou a mochilinha e foi embora. Virei e falei, moça, qual o seu nome? Aí ela falou, a senhora tem filhos? Tem quantos? 3. Qual o nome deles? Falou lá o nome. A senhora tem marido? Tenho. Qual o nome dele? Posso fazer uma oração? Pode. Vem cá. Sei lá o que eu orei. Nem me lembro. Mas orei. Cara, que a mulher saiu chorando, cara. Mas tomada pela glória de Deus. Tomada pela glória de Deus. Prepara o ambiente, igreja. Se permita. Se permita no teu lazer, no teu trabalho. Se permita parar. Parar, avaliar. O que eu estou fazendo aqui? Por quê tudo isso? Para que tudo isso? Se permita parar. Que Deus vai falar contigo. Deus vai falar com você. Às vezes Deus nos para, igreja, porque Ele quer falar conosco. A ucraniana, Deus faz essas loucuras. Vocês lembram da história da bandeira que eu já contei aqui, né? Semana que vem chega as bandeiras aí. Eu gosto que tem uns valentes, né? Tipo, uma galera vai e no meio do caminho não vai e não vai. Chega os valentes e fala, nós vamos, pastor. O que é? Qual que é a visão? Vamos. Eu gosto dos valentes. Aí as bandeiras tudo aí. Cara, prepara o ambiente. Para muitos é uma bandeirinha, para ficar colorida a parede. Para alguns é um propósito de salvação, da glória, do poder, da manifestação, da presença gloriosa, de algo que não tem a ver comigo e com você, tem a ver com... Estão aqui ou não? Quem quer receber da presença de Deus aqui neste lugar? Quer receber um toque de Deus essa noite? Provoca o céu agora nesse momento, amados. Sabe por quê? Porque Davi ele preparava, e aí eu nunca vi um rei ganhar tanto território igual Davi. Eu nunca vi um rei ganhar tantas conquistas territoriais igual Davi. Eu nunca vi um rei que preparava tudo, e quando ele preparava, ele de repente ia e ele nem ia, e os inimigos mesmo já saiam na mão lá, já resolvia. Depois ele chegava e ele, achei que eu vim para a guerra, mas não tem mais nada aqui, só tem despojo. Estão aqui não. Prepara o ambiente, igreja. Prepara a tua casa. Prepara a sua casa. Prepara o seu ambiente mais íntimo, mais poderoso, para aquilo que Deus quer fazer no mês que vem, no ano que vem. Prepara hoje. A preparação começa agora, queridos. Não tem a ver com amanhã começar a preparar, é hoje, é aqui. Aquilo que nós vamos receber tem a ver com aquilo que a gente está fazendo hoje aqui. Aquilo que nós vamos viver. O sim de Deus que muitos estão esperando. O avanço de Deus, o comando de Deus para avançar. Começa aqui, começa hoje, agora. Não é amanhã. É hoje. E é do simples, igreja. Tabernáculo de Davi. Jesus quer restaurar na minha e na tua vida. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar. Vamos adorar.